Fala, meus amigos! Esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial, né? O título que nós temos aí, a importância de ser cristão. Mas também eu quero deixar já bem claro nessa abertura de que não é um vídeo exclusivo para cristãos, tá? Pelo contrário, até eu acho que vai servir muito para aqueles ateus ou crentes de qualquer outra religião que não seja cristã, porque nós vamos tratar de aspectos objetivos da cosmovisão cristã e de pontos que essa cosmovisão podem acrescentar à nossa inteligência, que é um ponto que interessa a todos. Então bora lá! Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o João e esse aqui é o nosso, o meu e o seu Bar da Costa Leste. No vídeo de hoje, o nosso tema é: qual a importância de ser cristão? Ali na introdução já deixamos claro que não é um vídeo direcionado exclusivamente para pessoas cristãs, né? E pelo contrário, como dito ali, eu acredito que acrescente em muito para qualquer pessoa, seja qual ela a sua crença ou não crença, no caso dos ateus, que, né? Enfim, nós vamos nos apegar aqui a critérios objetivos que essa cosmovisão cristã implica. E dentre eles, o mais interessante e o que hoje a gente vai focar mesmo para essa nossa conversa é a presença de um observador onisciente. O que seria esse observador onisciente? No caso dos cristãos, é o próprio Deus. Introdutoriamente a isso, vamos fazer uma rápida e breve introdução do porquê e o que nós vamos citar sobre esse observador onisciente e a importância da existência de um observador onisciente na sua, na minha vida, nas nossas vidas. Se você pega qualquer livro de ética, sobre moral, você vai reparar que todos os conceitos que ali são abordados, se você pega qualquer regimento interno, seja empresarial, seja de uma determinada entidade pública, um órgão público, você repara o código de ética da advocacia, que é basicamente os dizeres que estão ali impressos. Eles acabam sendo, claro, que de uma maneira superficial e direcionada àquela situação específica que aquele código de ética está sendo direcionado a uma determinada profissão, a uma determinada empresa, a uma determinada função, ou no caso de um livro, a uma cultura, né, determinada a qual aquele livro foi direcionado. Ele basicamente vai ser uma espécie de um código civil relacionado à conduta das pessoas, a maneira como as pessoas devem se portar e devem conduzir as suas ações, ditando ali uma espécie de limites aos quais o teu direito não estaria ofendendo e agredindo ou invadindo um direito alheio, para que essa convivência seja entre cidadãos, seja entre profissionais, seja a mais harmoniosa possível. Óbvio, sempre no campo do dever ser, de um mundo ideal. Claro que no caso real, sempre terão indivíduos ali irrompendo em maior ou menor gravidade em algum daqueles preceitos. E aí, claro que temos, nesse caso, dos regimentos e regulamentos empresariais e de instituições, vamos ter ali uma competência administrativa que poderá pôr sobre análise e, eventualmente, até
exigir uma reparação desse indivíduo ou impor-lhe uma sanção. Mas, quando a gente vai no cerne dessas questões, a ética e a moral não nasce, claro, de um instituto, de algum órgão ou de um livro escrito por determinado autor. Ela sempre é anterior e esse autor se baseia principalmente no que? No direito mesmo, a gente chama de uma espécie de um direito natural, ou seja, aquele direito impresso por Deus, a realidade das coisas tal como Deus as cria, e o homem, a partir de então, é obrigado a manter-se em linha com determinados procedimentos e comportamentos para que haja uma uniformidade, uma suposta igualdade entre os semelhantes, entre as pessoas, para que o convívio exista da melhor forma possível. E quando a gente remonta isso, claramente na nossa cultura ocidental, o cristianismo é a nossa base moral. Você percebe que todas, inclusive legislações, códigos que temos, grandes autores, grandes livros que escreveram sobre o tema, muito claro que existe antes autores como o próprio Aristóteles escreveu, as éticas dele, mas quando eles sempre vão se basear muito nos conceitos metafísicos, não é mesmo? Sempre porque tanto Aristóteles, Platão, Sócrates ali admitiam a divindade e uma divindade que fosse una. Então, isso é realmente impressionante. Trazendo isso para os dias atuais, e por isso a gente aborda a importância de ser cristão, nós vamos abordar esses critérios morais e éticos diante da cosmovisão cristã. Ou seja, antes de Cristo tínhamos ali os 10 mandamentos lá de Moisés, que já estavam praticamente todo o evangelho de Jesus, os evangelhos que citam Jesus e nas palavras que o próprio Cristo proferiu aqui nesse mundo, você se refere que eles casam perfeitamente com os 10 mandamentos, eles não são conflitantes, né? Pelo contrário, Jesus pessoalmente corrobora justamente o que já era anteriormente estabelecido. O não matarás, amarás Deus acima de todas as coisas, não adulterarás, não roubarás. E praticamente quando você vai para as legislações modernas, todas vão abordar mais ou menos esse tipo de cosmovisão, com uma inovação um pouco mais para lá em um lugar, um pouco mais para cá em outra, mas o esqueleto e a estrutura daquele princípio, vamos dizer, daquela lógica, a gente vê que se mantém ali 80% até mais dentro das lógicas do próprio cristianismo e da própria vida cristã. Falando nesse sentido, e isso aí já é um primeiro ponto de ponderação, mesmo que uma pessoa se diga crente de outra religião, ou até mesmo uma pessoa que não acredite em Deus, o quanto de fato na vida prática dela, ela não exerce todos esses preceitos ao qual foram ensinados pelo próprio Cristo, não é mesmo? Por Deus inicialmente e depois também pelo próprio Cristo, que é o nosso Deus encarnado. Assim, os cristãos entendem que ele é o próprio Deus encarnado. Até interessante a gente falar isso, por quê? Porque as demais religiões, ou elas vão ser a maior entidade dentro daquela religião, ele sempre é um profeta, ele sempre é uma pessoa iluminada, mas a única que tem um Deus, de fato que seja Deus, ou seja, o Criador, a criação única, todo o logos, né, que a gente diz, a inteligência, o verbo
Isso é só o cristianismo que tem. Então, por isso, essa ideia de que para ser Deus, não pode ter dois, porque senão teria que ter um Deus acima dos dois, o que os tornariam não deuses, mas semideuses, vamos dizer assim, você me entende? Então, aí há uma necessidade de que, se houver Deus, ele seja uno, que é mais ou menos o reflexo e o raciocínio que os gregos chegaram lá atrás, né? Os clássicos, como o nosso Platão. Mas na cosmovisão já cristã, isso se enriquece muito mais, porque aí Jesus, ele encarna, ele une em si mesmo essa entidade, tanto espiritual do próprio Deus, como do homem carnal, aplicando os preceitos divinos na sua vida, na sua história e dando o exemplo da possibilidade de termos uma vida e uma conduta, um modelo de ação completamente convergente com a vontade do Deus vivo. Então isso é muito interessante. Partindo daí, entrando mesmo no nosso assunto de hoje, né? O observador onisciente. E por que isso é tão importante para que possamos ter uma sociedade cada vez mais humana, cada vez mais generosa, cada vez mais caridosa, cada vez mais enriquecedora no sentido não só econômico, mas também no sentido de com pessoas mais qualificadas, pessoas mais completas, como dizia o próprio Aristóteles lá, uma pessoa no ápice da sua maturidade, para que fosse um bom governante, um filósofo, como diria Platão. O Aristóteles acho que usava o termo eudaimon, uma coisa assim, agora não me recordo muito bem, mas ele queria dizer um homem que já tivesse superado o plano dos seus conflitos pessoais e que já estivesse estabelecido e esclarecido de bem consigo e pronto para auxiliar, ajudar e julgar da melhor forma possível os acontecimentos do dia, né? Então esse seria realmente alguém que estaria aí apto para um cargo ou para uma função com mais relevância, auxiliando os concidadãos para que eles também fossem iniciados nesse processo de enriquecimento pessoal, de aprimoramento pessoal e chegassem também em condições de serem eles geradores de novas oportunidades a novas pessoas que estivessem ainda em formação. Mas essa visão dentro do cristianismo, ela fica muito mais rica, porque nós temos, além desses padrões que são padrões mais racionais, vamos dizer, impostos pelos gregos e colocados, muito certamente, acredito, mas no cristianismo isso se amplia para toda uma outra gama e para a gama da possibilidade da salvação da alma lá no final, não é mesmo? Então é muito mais profundo, muito maior, é uma cosmovisão inteira mesmo. Só que sobre o aspecto de hoje, e por isso que é um assunto que não só interessa a cristãos, mas a toda e qualquer pessoa, porque veja bem, no mundo atual, as nossas ações, a gente tende a ser muito parcial, essa que é bem da verdade. E eu acho que as grandes mazelas que ocorrem, né, que a gente verifica em grandes escândalos, ou até mesmo no nosso convívio pessoal com decepções com pessoas queridas, ou com decepções com pessoas que não são próximas no trabalho, ou no mundo corporativo e afins, elas decorrem muito dessa limitação da cosmovisão. O indivíduo começa a viver, a tocar a vida dele como se ele fosse o centro de todas as coisas, né? E
tentando impor a sua vontade para as pessoas, para as situações ao qual ele está envolvido. Quando que na vida cristã isso acontece justamente ao contrário. O que Cristo nos ensina é justamente a nós tomarmos consciência do exemplo de Cristo e diante do exemplo moldarmos a nossa postura e nos adequarmos àquela vida de santidade, né? Claro que a gente sabe que a santidade, como nós temos, são para pouquíssimos, né? Na Igreja Católica mesmo, a gente tem bons exemplos de grandes santos que são sempre um espelho para que a gente busque elevar cada vez mais a nossa condição. Entretanto, sabemos que somos pecadores, que somos falhos, e esse processo é individual e para cada um no seu tempo, né? A gente mira lá na santidade, se espelha no Cristo, se espelha nos santos, entretanto, a gente sabe que no dia a dia é uma tremenda dificuldade. Por isso existem aí as nossas confissões, o perdão, ou melhor, antes do perdão, o arrependimento, né? E aí sim o perdão ali impresso pelo Padre, entretanto, o perdão de Cristo, que é o que todos buscam e a vida toca. A gente erra, mas não vive a nossa vida tendo o erro como modus operandi. Essa é uma questão fundamental. Então você vê como a ética e a moral, elas estão implícitas, elas são internas ao corpo da vida cristã. E onde entra, João, afinal de contas, esse observador onisciente? O Deus. Por que isso você deu esse destaque todo? Porque aí que a grande sacada que só o cristianismo tem e nenhuma outra religião tem, e nenhuma entidade tem, e nenhum órgão ou nenhum Estado conseguirá jamais ter, que é justamente o indivíduo que está inserido nessa cosmovisão cristã, ou seja, o indivíduo que crê, o cristão, automaticamente admite que existe acima dele um Deus que está em todo lugar, porque senão ele não seria Deus, um Deus que sabe de todas as coisas em todos os tempos, porque senão ele também não seria Deus se não soubesse disso, ele seria um anjo, ou talvez como a gente, entretanto, ele é um Deus, e um Deus tem que saber de todas as coisas e não pode ter essa barreira espacial também. Pelo contrário, ele cria o tempo, ele cria o espaço e nós, como mortais, né, somos inseridos no tempo e espaço. E segundo a palavra de Deus, depois iremos para o céu, no caso, o paraíso, caso tenhamos uma vida condizente com os preceitos que o próprio Cristo nos ensina. Enfim, esse observador onisciente, esse Cristo, nos vê agora, nos vê a todo momento, onde quer que estejamos. E isso traz esse ingrediente único para a moral cristã, que é o seguinte: então, uma pessoa, um funcionário público, ele age corretamente porque senão pode ter uma corregedoria que irá fazer uma análise ou um levantamento daquelas decisões que foram tomadas e eventualmente ele pode ser imposto a ele algum tipo de sanção, vamos supor assim. Um aluno no colégio, quando o professor vira de costas, ele pode fazer ali a graça dele e às vezes o professor não vai ver, então assim, é o famoso não dá nada, vamos dizer assim. Agora, para o cristão isso não existe. Porque
o cristão, a todo momento, está diante de Cristo, de Deus, do observador onisciente. Então, a correção cristã, e essa é o grande diferencial, ela foge de longe, ela é muito mais grave e muito mais profunda do que qualquer manualzinho ou qualquer preceitinho que a gente vê nego ali cagando as verdades na internet, não sei o que lá, mas a gente sabe que desliga a câmera, o cara vai lá, apronta 10, 50, 200, entendeu? Ou aquele teu chefe ali que faz aquele discurso bonito, mas na reunião seguinte ali, que é com portas fechadas, o pau tora lá, tá humilhando todo mundo, tá cagando a cabeça, entendeu? Então, beleza, isso aí, nesse plano ali da empresa, nesse plano, pode não dar nada, ninguém tá vendo, ninguém ficou sabendo, não dá nada, tranquilo. Agora, para o cristão não, porque ali não é mais só uma empresa, porque o patrão não está vendo naquele momento, mas o Deus dele está vendo. Aí que você entende essa dificuldade? Então, o que acontece? Essa é a grande maravilha e por isso hoje também a gente sente cada vez mais falta justamente dos valores cristãos, dos preceitos cristãos serem ditos e serem explanados a todos os cantos, porque cada vez com essa subjetividade mundana que a gente vê cantada pela nossa mídia, cantada pela nossa cultura atual, e não é um fenômeno brasileiro, né? Essa que é a grande questão, é um fenômeno mundial e até muitas vezes um ódio, principalmente à Igreja Católica, mas de modo geral focada a cristandade, né? Que está muito sobre ataque nos últimos tempos aí, com templos sendo quebrado, igrejas, pastores, padres, enfim, né? N coisas aí que todos vocês acompanham e veem também. E um desejo do paraíso terrestre sendo vendido, que a gente sabe que nunca ocorrerá, mas que é vendido. E muitas vezes esse canto da sereia engana ali naquele momento mais de emoção, um jovem, as pessoas que estão um pouco menos informadas, e isso vai ganhando força e proporção. E em contrapartida, muito eu acho que se deve também a uma cultura liberal equivocada, porque querendo ou não, o liberalismo ele também tem o seu lado. Hoje, ficando em evidência muito a questão da internet, então todos alimentam muito aquele sonho da possibilidade de se tornar ou de crescer e de ser um empresário e de atuar, né? E através disso conquistar o sucesso financeiro, não é mesmo? Mas a gente vê as pessoas fazendo isso ludibriando com mecanismos que sabidamente são falhos ou que sabidamente são insuficientes. Para ser assim bem simplório quanto a esse tipo, né? Chega a ser um golpe, vamos dizer, né? Mas infelizmente que acaba acaba encantando as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade e às vezes até por uma conveniência acaba acreditando naquele canto da sereia ali que está sendo exposto e quando não deveriam, não é verdade? Quando se tivessem um pouquinho a mais de informação, estariam um pouco mais saudáveis para repelir esses tipos de encantamentos. E isso a vida cristã oportuniza, entende? Essa questão de você ter essa noção de que a todo momento, é o famoso vigiar e orar é bíblico mesmo, a todo momento você está sendo observado. Logo, você vai naturalmente buscando esse aprimoramento. Ninguém aqui está falando de perfeição ou cagando verdade para ninguém, tá, meus queridos? Eu quero que vocês entendam isso, não é essa, até porque quem vos fala está longe de ser perfeito,
não é mesmo? Mas, eu falo para vocês, eu busco não viver uma vida diante do erro, você está me entendendo? Eu sou passível de erro, entretanto, eu quero sempre estar aprimorando. E em pontos que eu erro hoje, eu não quero errar amanhã. Pelo menos não da mesma forma, não é mesmo? E aí você vai montando uma robustez a ponto que de repente aquele assunto já não é mais problema para você, vamos dizer, porque você supera aquilo, você compreende, engloba e consegue dar um outro destino para a tua ação e uma outra forma, porque você expande ali a tua consciência também. Mas isso só é possível se você está fazendo esse exercício, porque antes de mais nada você tem que tomar consciência do erro. E isso a vida cristã e esse conceito da onisciência, ele é uma linha inicial muito importante, porque ela muda o jeito do indivíduo organizar o raciocínio dele. Você entende? Quando você tira o ser onisciente da jogada, você acaba com a possibilidade dessa moral ser realmente autêntica. Ela passa a ser uma moral mais teatral, entende? Que é o que a gente estava falando há pouco. A malandragem, né? Ué, se eu estou ali num evento tal, aí eu me porto tudo 10. Agora, ali numa ocasião que eu não estou sendo muito observado ali, aí eu desço o sarrafo, sou escroto pra caramba, entendeu? Engano os outros, falo o que eu quero e arrebento com tudo, entende? Agora não, aí eu vou para tal lugar, eu tenho que me comportar. Você vê que você abre brechas para esse tipo de coisa. E, infelizmente, o ser humano tem uma tendência muito esquisita, porque se você dá liberdade demais, a nossa tendência é ficar meio perdido e começar a criar devaneios. Você vai se achando Deus no final das contas, porque você começa a dar muito valor para você mesmo. Não é que não é para você se amar, e o cristianismo não diz para você não se amar. Pelo contrário, mas o cristianismo prega para você amar a Deus sobre todas as coisas. E o mais legal que a gente percebe que parece ser, na verdade é sim, um conflito, né, entre duas cosmovisões completamente distintas, né, entre desse mundo material moderno, principalmente também ali materialismo dialético, meio socialista da vida, né? Onde você se impõe os desejos da minoria, né? Então você entra, é porque eu sinto que eu sou né, um abacaxi, aí a história vai longe, você tá me entendendo? Por quê? Porque, na verdade, você só olha para você, para os seus sentimentos, para os seus desejos, e na maior das vezes são os nossos sentimentos e desejos são as coisas mais superficiais da vida. Essa que é a bem da verdade. São as coisas mais evanescentes da vida, as coisas menos plausíveis da vida. Hoje você tem a vontade de ter um carro, saiba que é assim, você pode corroborar também. Você sonha com um carro, você vai lá, você compra aquele carro. Rapaz, passa uma semana, você já está pesquisando o outro bicho. Ou você já está pensando num modelo mais potente. Nossa, mas agora tem aquele outro lá. Então aí você já monta o projeto ali que daqui 6 meses, daqui 1 ano, você já vai trocar aquele que você acabou de comprar naquele outro lá. Isso não termina nunca. Você está me entendendo? Então por isso que quando você se baseia muito na tua própria sensação, na tua vontade, que é o que esse mundo moderno nos prega hoje, você acaba apagando essa possibilidade de se pôr no lado, de se pôr na posição de outra pessoa, de ter realmente esse senso de caridade com a outra pessoa, exercer o amor ao próximo, diga em outras palavras. E a vida cristã, pelo contrário, por essa cosmovisão, pela presença do Deus que é onisciente e onipresente, ele já nos transforma a maneira
e o jeito da condução das coisas. Por mais que ali você vai cometer erros, entretanto, você sempre vai se recobrar desse erro, entende? Não fica um erro somando no outro, somando no outro, somando no outro, e aí a coisa vai se tornando e criando uma escala gigantesca. Para o cristão, isso ocorre de uma forma diferente. Pode ter um desvirtuamento de um cristão? Claro que sim, e a todo momento tem. Entretanto, para que ele se reintegre nessa ordem cristã, ele vai ter que fazer primeiro essa autoanálise, esse arrependimento, essa confissão e ainda assim ele obtém o perdão. É o bandido da cruz lá. Você pode levar uma vida inteira de erro. Deus sempre vai estar aberto a te perdoar e a te receber no reino de Deus, entendeu? Essa é a beleza. Mas a parte mais interessante, que é a questão prática da vida cristã, e isso que nós estamos abordando nesse tema, e é pouco dito muitas vezes, é justamente essa questão o lifestyle da coisa, a tua forma de pensar, ela já parte de um pré-requisito, no mínimo moralmente e eticamente aceitável. Entende? Então, isso é muito interessante. E no mundo de hoje, a gente verifica justamente a ausência completa desses preceitos. Eu acredito muito, já li muitos escritos, não me aprofundei tanto, mas da sociedade americana, ali dos pais fundadores e das ideias que basearam ali a Constituição americana, a gente vê claramente isso. É cercado de uma cosmovisão cristã aquilo ali, e eles montam o Estado e montam um aparato todo para que a população resista também ao Estado, no caso do Estado querer oprimir a população. Então é de uma beleza gigantesca a Constituição americana e muitos dos escritos dos pais fundadores dos Estados Unidos nesse sentido. Você pensa assim também, cara? Escreve aí nos comentários. Para hoje era um raciocínio, uma questão interessante de ser levantado. Você já viu o cristianismo dessa forma? E você, se não é cristão, escreve aí. Você acha que realmente o cristianismo pode ser uma porta e um caminho para melhorar a qualidade das pessoas mesmo, dessa nossa sociedade brasileira, digamos assim? Você acha que pode ser esse o caminho? E por hoje seria isso daí, meus amigos. Lembre sempre veja se você está inscrito no canal, aperta o sininho ali para receber os vídeos mais novos. Envie esse vídeo para aquele teu amigo que você acha que pode se interessar por esse tema. E bora lá! Um abraço a todos e até mais!